Deus. Na realidade, a gente brinca, e uma das coisas que Deus falou comigo eu preciso me sentir também membro de uma casa, porque é fácil fácil entre aspas, mas assim, você está à frente de um trabalho, mas você vir para um local para você sentar e ouvir. Hoje muitos pastores não querem mais saber. Hoje os pastores querem ensinar. Mas só que por isso que hoje a gente tem visto tantas coisas acontecendo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente acha que a gente não tem que aprender, nós estamos perdidos, né? E essa casa tem me ensinado muitas coisas, né? Eu louvo pela vida do pastor Ricardo, da pastora Selma, tem sido uma bênção na nossa vida. E assim, uma coisa que eu tenho falado com o Ri, sabe? Às vezes a gente tem uma amizade tão grande. E a maioria dos pastores, não falo todos, mas a maioria que muitas vezes se reúne com a gente é para querer ministrar, para querer ensinar, né? E a gente não tem uma amizade sincera, uma amizade de pessoas normais, né? E essa questão do pastor do Ricardo, é lógico que tem outros irmãos, né? O pastor Carlos, que hoje não está aqui com a gente tem essa amizade, essa alegria no Senhor, né? De sermos amigos, e isso é muito raro nos dias de hoje, né? Mas eu acredito que aquilo que Deus está construindo é algo pleno, maravilhoso, aquilo que Deus está construindo na igreja, porque a igreja é do Senhor, a igreja não é nossa. Então quando a gente se submete ao senhorio, ao governo, Deus ele começa a nos conduzir para aquilo que Ele deseja. Deus começa a abrir portas proféticas, Deus começa a conectar pessoas. É isso que Deus está fazendo com a gente, porque o que Ele tem para fazer no Brasil, Ele conta conosco, amém? Entenda uma coisa, você não está aqui à toa, você não parou aqui à toa. Deus te colocou aqui, te parou para você ser fundamentado. Porque aquilo que Deus vai fazer tem a ver com uma igreja apostólica profética, amém? Pessoas que estão fundamentadas em Cristo, não uma estrutura física. E é isso que eu tenho percebido, tenho discernido no mundo do Espírito, aquilo que Deus tem feito na igreja, amém? A gente liga a internet, a gente vê tantas atrocidades, tantos escândalos, mas também a gente vê tantas pessoas edificando. Eu acredito que vai chegar um tempo que o poder da santificação vai ser maior do que a contaminação, amém? Eu creio nisso. Mas abra sua Bíblia bem no livro de Zacarias. Essa palavra tem falado muito forte comigo. Zacarias capítulo 4, versículo 1 nós vamos ler. Zacarias é o último livro do Antigo Testamento. Amém? Obrigado, Isaac. E o anjo que falava comigo, amém? Todos acharam? Zacarias número 4. Diz assim: o anjo que falava comigo voltou, despertou-me, como um homem que desperta do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: eu olho, e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no topo, com as suas 7 lâmpadas. Os 7 canudos, para cada um lâmpada que estão ao seu topo. Por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondi o anjo que falava comigo dizendo-me: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força,
e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e nos submetemos ao Teu senhorio, à Tua glória, Senhor, à Tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que hoje o Senhor tem falado, Senhor meu Deus, através do Teu corpo. O Senhor não tem fechado o monopólio, Senhor meu Deus, com uma pessoa, mas hoje o Teu Filho tem falado diante do Teu corpo, mediante ao Teu corpo. O Senhor tem se manifestado através do corpo. Que o Senhor continue, Senhor meu Deus, falando ao nosso coração, transformando a nossa vida, porque essa é a Tua vontade, Senhor meu Deus. Nos edifica nessa noite, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos, cerca este ambiente com a Tua glória, Senhor meu Deus. Leva cada mente cativa a Ti, Senhor, Pai, porque as pessoas que o Senhor trouxe para cá, Senhor, eles... foi um propósito, Senhor, foi o Senhor que escolheu. Aqueles que estão, Senhor meu Deus, em suas casas assistindo, foi o Senhor, Pai, que preparou esse momento. Senhor, que o Senhor pegue a gente por dentro hoje aqui, Senhor. Que o Senhor nos edifique o nosso coração, a nossa vida. Que o Senhor, Pai, nos alinhe conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. É o que nós te pedimos, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Quando a gente... Esses dias eu estava analisando as Escrituras, e assim, tem momentos assim na minha vida que eu vejo uma unção profética assim se aguçar em mim. E Deus começou a me fazer uma leitura profeticamente daquilo que Deus está fazendo na igreja. E Deus começou a fazer eu passear dentro da palavra, para eu compreender aquilo que Ele está realizando, a transição que Ele está causando na igreja. Entenda uma coisa, eu e você, nós fomos escolhidos para essa transição. E nós precisamos valorizar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Porque, entenda uma coisa, da mesma forma que a gente precisa valorizar e aquilo que Deus está fazendo não é com qualquer pessoa. Deus está fazendo com você, não porque nós somos melhores, é porque nós somos os piores. Porque Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Talvez você entre aqui e você fala, puxa, o meu casamento não muda, a minha vida não muda, sempre é a mesma coisa. É você mesmo que Deus quer. Porque Deus quer transformar você, colocar uma palavra profética dentro de você, fundamentar você, para que você seja um testemunho vivo para poder confundir aqueles que pensam que são. Não que você seja melhor, mas que você vai direcionar aqueles que pensam que são. Deus conta com pessoas que se acham incapacitadas. Talvez você se sente incapacitado. É você mesmo que Deus quer. Sou eu mesmo que Deus quer. Amém? Então, esses dias eu estava vendo que o Espírito me levando nas Escrituras. E eu vejo que assim, toda transição, Deus, Ele se manifestou de uma forma plena no homem. Se revelando de uma forma plena. E uma das coisas que Deus começou a falar comigo foi na transição do povo do Egito. Porque Deus estava para fazer algo novo no meio de Israel. Porque o povo estava já há 400 anos vivendo subjugado ao conceito de Faraó. Então Deus agora começa a ouvir o clamor do povo, a ouvir o clamor, a súplica do seu povo. E a súplica do povo era o sofrimento de um subjugo, de uma escravidão, de homens que subjugavam o povo dele. Então Deus agora começa a levantar um homem chamado Moisés, e a Bíblia nos diz que Moisés é o libertador daquele povo. Deus se manifesta através de Moisés, e Moisés liberta aquele povo. E é interessante que a Bíblia nos diz que o propósito de Israel, eles tinham que adorar a Deus, mas adorar a Deus não poderia ser no Egito, tinha que ser no deserto. E no deserto a gente sabe, irmãos, que no deserto não existe nada, alguma coisa que a gente pode se apoiar. Não existe nada visível, a qual a gente possa ver. De vez em quando tem algumas miragens, mas só que a gente acaba voltando para a realidade. Então Deus começou a levar o povo para o deserto para um único propósito, para descontaminar tudo aquilo que eles aprenderam no Egito.
Porque aonde há insegurança, aonde há incerteza, existe somente uma dependência de Deus. Então Deus estava descontaminando o povo para eles poderem dar uma resposta para Deus verdadeira, uma resposta para Deus daquilo que Deus queria. Mas como que seria? Uma descontaminação. E a gente vê que quando o povo vai para o deserto, eles começaram a perder o conceito de Faraó. Então Deus começa agora a se revelar a Moisés, se revelar a alguns homens, mostrando de como era o céu e como que eles deveriam agir na terra. Então Deus levanta um homem chamado Bezalel e fala assim: eu vou te revelar tudo aquilo que está no céu e você vai fazer igual aqui na terra. Você vai fazer um tabernáculo para mim. E Deus enche esse homem do Espírito Santo e começa a trazer um entendimento para ele poder construir um tabernáculo. Então Deus começa a transicionar o povo de Israel de sair de um sistema completamente cativo e começa a conduzir o povo a viver a um sistema glorioso, uma glória eterna, onde Deus começa a trazer a planta daquilo que Deus desejava, daquilo que Deus queria. Então ele começa a capacitar o homem, mostrar para o homem aquilo que realmente Deus quer. E é interessante que não foi de qualquer forma. Você vai ver que o povo construía no Egito, trabalhava arduamente no Egito. E a Bíblia fala que por um período o povo que estava no deserto, ele para no Monte Sinai. Deus literalmente parou o povo. O povo teve que se assentar no pé do monte. Moisés teve que subir para receber a palavra. Deus nos parou para nos fundamentar, para Deus escrever dentro de nós o desenho, a planta, a forma certa, o desejo de Deus na nossa vida, daquilo que Deus deseja realizar nessa terra. Deus está dando a planta, o desenho de como Ele quer a igreja. Por isso que Deus parou você, por isso que Deus parou a mim. Entenda uma coisa, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que quando Deus estava transicionando, Deus começou a apresentar para o sacerdote e para Moisés de como eles deveriam prestar o culto ao Senhor. Então eles deveriam todo dia matar um cordeiro de manhã e matar um cordeiro à tarde. De manhã deveria apresentar esse cordeiro com vinho e à tarde com cereais. E a Bíblia fala que todas as vezes que eles se apresentavam, o sangue daquele cordeiro deveria ser aspergido nas quatro partes da arca da aliança. E deveria ser com o dedo. Deus estava transicionando o povo. Então quando Deus está transicionando o povo, Ele começa a trazer um entendimento. E é interessante que você vai ver que o homem tinha que aspergir com o dedo os quatro cantos, porque Deus estava transicionando para aquilo que Deus queria, para aquilo que Deus desejava. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver também, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, você vai ver que o povo de Israel estava preso na Babilônia por conta da desobediência. Então ali a gente olha, a gente observa que Daniel teve uma visão que durante 70 anos ele pega as escrituras, ele vê aquilo que Jeremias escreveu, e ele soube que durante 70 anos o povo de Israel estava cativo. Durante 70 anos o povo viveria um cativeiro. E a Bíblia fala que Daniel, ele era um homem de Deus, um homem que tinha um espírito excelente, que é o Espírito Santo. E a Bíblia fala que Deus ia começar a transicionar o povo de Israel para voltar para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, reconstrução do templo. E a Bíblia nos diz que está lá Beltesazar, filho de Nabucodonosor, agora assumiu o trono. Está lá nas suas orgias, nas suas festas. E a Bíblia nos diz que ele manda os súditos dele trazer todos os utensílios que foi roubado da casa do Senhor, que foi trazido por Nabucodonosor, para eles poderem beber esses utensílios que era consagrado a Deus, que faziam parte da liturgia do culto a Deus. E eles começaram a beber, eles começaram a praticar orgias com os utensílios que era consagrado. E a Bíblia nos diz que quando eles estavam se embriagando, quando eles estavam bêbados, um dedo aparece diante dele e começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Passim. Todo mundo ficou atônito. A Bíblia fala que Beltesazar olhou aquilo, ele não sabia decifrar o que estava escrito. Aquela festa acabou. A Bíblia fala que ele ficou completamente atordoado, completamente angustiado.
E ele começou a trazer uma reviravolta no palácio, dizendo: alguém pode interpretar? E chamou os magos, chamou os homens mais experientes. Ninguém conseguia decifrar, porque não é qualquer um que pode decifrar aquilo que Deus está escrevendo, irmãos. Somente homens e mulheres espirituais podem decifrar aquilo que Deus está escrevendo. A gente às vezes olha para uma nação que está completamente dividida. A gente vê um governo completamente dividido. A gente vê uma sociedade com medo. A gente vê uma sociedade completamente apavorada. Por quê? Porque não consegue discernir aquilo que Deus está escrevendo, aquilo que Deus está traçando. Mas eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que estão apontando para uma direção, que estão direcionando as pessoas, que estão tendo uma leitura profeticamente daquilo que Deus está fazendo. Deus está falando muito forte nesses dias, porque Deus está transicionando como Deus estava transicionando o povo naquela época. Daí o que acontece? Vem Daniel, um homem cheio do Espírito Santo, que discernia as coisas do Espírito, que tinha o desenho completo daquilo que Deus queria, um homem completamente espiritual. O que você lê aí que está escrito? Daí ele começa a falar assim: eu vou te ensinar o que está escrito aí. Chamou o palácio todo, ninguém sabia o que estava escrito, mas tinha um homem espiritual lá. Deus sempre tem os seus, sempre tem. Mene, mene, tekel, passim. O teu reino foi colocado hoje na balança, e foi achaste peso. Por isso o seu reino vai se findar, e o outro reino vai se levantar. O seu reino vai se acabar. Ou seja, Daniel estava prescrevendo que os assírios iriam tomar conta. E os assírios, a gente sabe que tinha uma comunhão com os medos persas, aonde se levantou o rei Ciro, que deu carta para que o povo pudesse voltar para Jerusalém, para a reconstrução dos muros. Porque o propósito de Deus sempre foi templo, o propósito de Deus sempre foi o templo, sempre foi os muros. Então Deus estava transicionando, escrevendo o dedo. Deus começa a transicionar o povo. Durante 70 anos, Daniel ora, o povo começa a voltar para Jerusalém. Deus levanta pais espirituais para patrocinar, faz com que Ciro assine a carta, e o povo começa a transicionar para aquilo que Deus desejava. A gente olha para a Bíblia, a gente vai ver, quando Jesus ele veio na terra, tudo estava organizado aos olhos humanos. As religiões tudo perfeitinha, cada um no seu quadrado. Cada um já tinha a sua vida organizada. Mas só que Jesus começa a expulsar demônios. No capítulo 11, versículo 20. Você lê isso em Lucas. E os fariseus começam a olhar aquilo e falam: você expulsa demônios pelo Beelzebu. E Jesus fala assim: se hoje eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino dos céus sobre vós. Estava começando uma transição da religião para o reino dos céus. E é interessante que quando a gente vê na Bíblia, a gente vai ver que Jesus está parado, sentado, escrevendo na terra. A própria Bíblia fala isso. E colocaram diante dele uma mulher que foi pega em adultério, e pela lei ela deveria ser apedrejada e morta. E Jesus olha e fala assim: quem que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos os acusadores daquela mulher deixaram as pedras e começaram a ir embora. Jesus olhou para aquela mulher e disse: cadê os seus acusadores? Foram embora. Vá e não peque mais, porque eu não estou aqui para te julgar. E voltou a escrever o dedo na terra. O que ele estava escrevendo ali? Eu fico pensando nisso. Eu fico às vezes conjecturando. A Bíblia não especifica o que ele estava escrevendo, mas eu creio que estava sendo escrito Mene, mene, tekel, passim. Ou seja, a transição, a religião estava perdendo força. Agora a transição para o reino dos céus, onde as pessoas iriam viver uma novidade de vida, onde as pessoas iriam viver uma novidade no Senhor, uma novidade, uma nova vida no Senhor, onde elas iam contemplar e viver o reino dos céus. Mas o reino dos céus não seria uma forma física, mas algo interno.
E hoje eu vejo literalmente e espiritualmente que Deus está transicionando a igreja. Abra a sua Bíblia em Salmos. Salmos de número 8. No versículo 3. Olha o que ele diz aqui: quando vejo os teus céus e as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Entenda uma coisa, vamos voltar um pouquinho para a origem do homem aqui. Eu gosto muito disso, porque a gente precisa saber qual é a nossa origem. Porque a nossa origem não é nossos pais biológicos. Por mais que os nossos pais biológicos tenham uma influência, são importantes, mas a nossa origem vem de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que Deus, Ele fez o homem, formou o homem, e Ele soprou sobre o homem. O que Ele colocou dentro do homem? Ele colocou a sua própria vida, mas fora isso, Ele colocou os céus também. Porque Ele colocou os céus para entrar dentro do homem, porque Deus habita nos céus. Deus fez o homem para ele habitar dentro do homem, é uma coisa de louco. Imagina, Deus fez um boneco de barro, soprou nele para entrar dentro dele, coisa de doido. Mas é isso que Deus fez, mas só que a Bíblia fala que o pecado fez separação de Deus. Então o pecado começou aonde? No céu. Por isso que a Bíblia fala: farei um novo céus e uma nova terra. Porque o pecado começou aonde? No céu. Então quando a gente olha para essa palavra, a gente vê o salmista profeticamente falando: quando eu vejo os teus céus e vejo as obras do seu dedo. Sabe o que eu vejo? Deus está transformando o nosso interior. Deus está transicionando, tirando a gente de uma condição e levando a gente numa condição nele. Através do seu dedo, através da sua conduta, através do seu caráter, através da sua pessoa, que é do Espírito Santo. Deus está nos tirando de uma condição e nos levando para uma condição nele, nos escondendo nele. E Deus está nos guiando dessa forma. Deus está transformando o nosso interior. Às vezes nós ouvimos palavras aqui que mexem com o nosso interior. Por quê? Porque o céu está dentro de nós. Deus está fazendo novos céus. Deus está glorificando o corpo dele. A Bíblia fala novos céus e uma nova terra. Esse é o propósito de Deus, de transformar os 3 elementos do homem: espírito, que já é transformado, a alma e o corpo. E a gente olha para esse texto, a gente vai ver: quando eu vejo os céus com as obras dos teus dedos, Deus está nos conduzindo para isso. E quando aí ele começa a acrescentar: pois a lua e as estrelas que preparastes. Quando Deus ele fez os luminares no céu, por que ele colocou as estrelas e a lua? Porque as estrelas alumiarão a noite, e a lua também iluminará a noite, não é isso? Porque está falando de um governo. O que Deus está restaurando é a nossa alma. Deus está restaurando a nossa alma para a gente viver o governo do eterno, para a gente viver o governo de Cristo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver, fala sobre estrela e lua. A estrela e lua, elas têm luz própria. Quem é que ilumina eles? O sol. E quem é o sol da justiça? É Cristo. Ele é o sol da justiça. O próprio profeta fala que via uma grande multidão como o esplendor do sol, iluminada. Quem é? A igreja. Então Deus está nos transicionando para aquilo que Ele deseja. Deus parou a gente, está transformando os céus,
Para quê? Para que a gente seja uma estrela para apontar a Cristo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver quando os magos, os magos saíram do Oriente, para onde que eles, por quem que eles foram guiados? Vocês lembram? Eles saíram do Oriente, eles estavam seguindo quem? A estrela. E a estrela apontava para quem? Para Cristo. Entenda uma coisa, é isso que a igreja deve ser, a luz para conduzir as pessoas até Cristo. Deus está restaurando o sacerdócio. Deus está restaurando o sacerdócio da igreja, irmãos. Porque entendam uma coisa, sabe o que significa a palavra sacerdote? Significa aquele que encurta o caminho. O caminho é estreito, porque só cabe uma pessoa, é para você, não adianta você colocar a culpa em outra pessoa. A salvação ela é individual e cabe só uma pessoa, e é você, sou eu. Então o caminho continua estreito, mas o caminho deve ser curto para que as pessoas se acheguem a Cristo. A igreja hoje, se nós olharmos para a igreja num contexto geral, a igreja tem sido um facilitador para as pessoas chegarem a Cristo ou um dificultador? Entenda uma coisa, Pedro, quando você lê Pedro, você vê Pedro falando claramente referente sobre o sacerdócio. Ele fala sobre sacerdócio santo, sacerdócio real e nação santa. Sacerdócio santo, sabe como que eu vejo? Eu vejo como Davi, quando foi chamado por Deus. A Bíblia fala que o profeta entrou dentro da casa dele. A Bíblia não fala que Deus chamou ele num púlpito, colocou ele. Não. Deus chamou ele dentro da casa dele. Porque a primeira unção que tinha que alinhar a vida, a primeira unção que tinha que vir sobre a vida dele era dentro da casa dele. Ele tinha que ser santificado dentro da sua casa, na sua particularidade, na sua intimidade. Sacerdócio santo. E o que Deus tem restaurado é as famílias. Porque o avivamento não vai vir através de uma pessoa, vai vir através do corpo. E o corpo é sinônimo de famílias, porque Deus está constituindo uma grande família. Porque o meu casamento com a minha esposa reflete a vida de Cristo com a igreja. E o que Deus está restaurando, o que Deus está querendo ungir, é nós dentro da nossa casa. Deus está transformando as famílias, não tem como a gente fugir disso. Deus está nos confrontando a gente expor todas as nossas dificuldades dentro do nosso lar. O ambiente jurídico que nós estamos está expondo todas as coisas. Não tem como a gente falar que está tudo bem, mas não está. O ambiente jurídico que nós estamos, não tem mais como a gente colocar a sujeira debaixo do tapete e falar que está tudo bem e passar uma espiritualidade, irmãos. Entenda uma coisa, ser espiritual não é necessário para você agradar a Deus. Existem muitas pessoas que são espirituais. Aliás, o ser humano é espiritual. Todo ser é espiritual. Mas o maior problema é aquele que não vive o propósito. O maior problema é aquele que não vive o propósito. A Bíblia fala em Isaías 50 que quando eles estavam lá levando o sacrifício a Deus, Deus falou: não aceito mais sacrifício. Por quê? Porque eles não eram reais, eles viviam ideais. Esses dias a gente estava ministrando um casal. Pense, irmão, pessoas orgulhosas, irmão, meu Deus. Só porque a pessoa pensa que conhece a Bíblia, que está cheia de informação. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão cheias de informações. E a informação tem causado um orgulho e soberba no coração das pessoas, irmão. Elas não querem mais ouvir ninguém. Aí eu conversando com a pessoa, ele saiu de casa, separou da mulher, saiu de casa, e eu conversando com a pessoa.
E a pessoa fala, não, porque não sei o que, não sei o que lá, porque veja bem, as palavras difíceis. Eu falei, irmão, você está congregando aonde, irmão? Não, eu estou me reunindo numa casa, e eu e esse irmão, nós estamos construindo algo tão lindo em Deus. Você está construindo algo em Deus, e a sua esposa está lá, você está no segundo casamento, irmão. Você está construindo algo na alma, irmão. Você está construindo uma efetividade, um afeto. Você não está construindo algo no espírito, irmão. Porque a primeira coisa que uma pessoa vai falar de obra, para mim, fala assim, sua esposa está feliz? Seu esposo está feliz? Então o que Deus está restaurando, o sacerdócio, a santificação é dentro do lar. É dentro da casa, mano. E quando Deus expõe, não é para pôr a vergonha, é para curar, é para transformar. Porque hoje eu entendo, irmãos, antigamente eu achava que espiritualidade é o quanto você ora, o quanto você jejua, a religião sempre ensinou isso. Mas entenda uma coisa, espiritualidade é o quanto você fala das suas fraquezas, o quanto você fala dos seus pecados que você não pode prosseguir sem Deus. E aquela pessoa, ela está precisando de ajuda, ela está precisando de ser pastoreada, ela está precisando de paternidade, irmão. Mas ela está construindo algo que é em Deus, mas o Deus do ventre dela, porque a Bíblia fala que aquele que se opõe contra a cruz adora os deuses das suas entranhas, meu irmão. Eu lembro, hoje as pessoas olham e falam assim, ai pastor, eu queria ter um casamento que nem o seu. Eu falei, quantas vezes nós expusemos e expomos ainda a nossa vida em situações que a gente está com dificuldade com a nossa paternidade. Sabe o que acontece? Chega uma hora que você consegue resolver as suas coisas. Não que você resolve sozinho, mas você começa a receber a impartição daquilo que está sendo falado. Por quê? Porque a gente teve a humildade de se expor e ser curado diante do Senhor. Não adianta nada, irmãos, eu ser ungido, ser um pastor, e a minha casa está completamente destruída, completamente fora do eixo, do padrão de Deus. Então a primeira unção de Davi foi dentro da casa dele. Eu vejo que é um sacerdócio santo, porque a santificação vem na sua particularidade, vem na sua intimidade. Depois ele fala sobre um sacerdócio real. Eu entendo que Davi ele foi ungido depois. A segunda unção dele foi, a consagração dele foi no meio de Judá, seus vizinhos, seus amigos, os seus colegas que ele vivia. Deus não precisa de pessoas que tenham ideais. Deus quer pessoas que sejam reais. Que sejam sinceros, sem cera, sem máscara. Eu fico pensando aonde que esse homem estava, irmão. Porque se Deus, Adão, nós olhamos para Adão, onde que Adão estava quando Eva comeu do fruto, irmão? Hoje a gente vê uma geração de homens mimados, que não assumem a sua responsabilidade no corpo, que não assumem a sua responsabilidade na família, porque é uma síndrome adâmica. Porque a queda foi muito antes deles comerem fruto, meu irmão. Porque o problema está interno, não está na concepção. Aonde ele estava? Porque Deus olhava para Adão e Eva como um só. Deus chamava os dois de Adam, que significa homem. Deus não via Adão e Eva de uma forma separada. Deus via os dois como um. Como Deus quer ver hoje uma família como um. Que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo. De manifestar Cristo numa sociedade que está completamente deturpada por conta de uma família desestruturada. Aonde que estava Adão? Vivendo fora do alinhamento de Deus. Deus está nos chamando para uma responsabilidade dentro da nossa casa, irmão. Pastor, eu não sou casado, mas você é casado com Cristo. A mesma responsabilidade que um casal que é casado
tem, você tem com Cristo, meu irmão. Esses dias uma pessoa estava dando muito problema, né? Tipo, uma pessoa carente, dando problema com outro homem. E a pastora pegou no jeito, falou: você não é casado fisicamente, mas você é casado com Cristo. É superior. Então, a mesma forma que você tem que se dar, uma mulher casada fisicamente tem que dar respeito, da mesma forma você tem que duplicar, porque você é casada com Cristo. Aí sim, a outra unção vai ser sobre a sua casa, sobre seus parentes, sobre os seus vizinhos. Porque a sua casa está organizada. Eu não falo de perfeição, irmãos, mas eu falo de um coração humilde para se deixar ser tratado, irmão. Um coração humilde, simples, para se deixar ser tratado. Não tenha vergonha de se expor. Eu não tenho vergonha não, irmão. Eu quero viver mais essa vida intensa com Cristo. E a gente vê outra fase, outra fase, uma nação santa. Hoje a gente fala da política. Você está contente com a política? Sim ou não? Lógico que não. Mas só que sabia que isso é reflexo seu? É reflexo meu? Esses dias eu estava lendo um livro. Você vai entender o que eu quero falar. Eu não quero jogar uma responsabilidade, mas a gente tem uma responsabilidade porque a gente é igreja, a gente é corpo. Você crê que um homem pode mudar um país cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Então por que a igreja não muda? Eu estava lendo um livro. Isso não é divulgado, irmãos, nas mídias. A gente é muito manipulado pelas mídias. Entenda uma coisa. Quando a gente vê na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler ele começou a atacar a Europa, você acha que Hitler entrou para perder? Ou talvez para ganhar? Ele já tinha tudo dominado já. Não tinha como ele perder essa guerra. Ele já tinha certeza da guerra ganha. Hitler nunca ia entrar numa guerra para perder. Ele era arquitetor durante anos. E ele começou a conquistar a Europa de uma tal forma que o mundo inteiro ficou abismado. O tamanho, o poder que ele tinha. E sabe o que aconteceu? Sabe por que ele perdeu a guerra? Porque existia um povo, uma igreja que clamava, irmão. Existiam profetas, eu estou lendo num livro que, por exemplo, o Hitler tinha uma estratégia de atacar tal coisa. Deus ia lá e revelava para os generais dos Estados Unidos, para os generais da Europa, o que Hitler ia fazer, e Hitler ia perdendo força. Eles falam que foi por conta do frio que Hitler perdeu. Não, foi estratégias que a igreja, foi estratégias que Deus revelou, que foram desmontadas de Hitler, porque Deus revelou. Cara, quando eu li esse livro, eu não lembro que livro que era. Acho que era um livro dos avivalistas. Homens que sabiam que Hitler ia acreditar até mesmo antes dele planejar. E hoje a gente vê um parlamento completamente corrupto, onde se tem mais cristãos. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. O que você tem feito? Hoje a gente nunca se viu nada contra, irmãos. Eu não tenho preconceito. Eu lido com muitos homossexuais. Nunca se viu tantos homossexuais como nos dias de hoje. Porque perderam uma referência de pai, perderam uma referência de mãe. Uma sociedade completamente destruída. A gente vê um governo completamente dividido. E a gente fica olhando, reclamando. E a gente às vezes é pior dentro da nossa casa. A gente não respeita a nossa mãe. A gente não respeita o nosso pai. A gente não respeita as pessoas ao nosso redor. E a gente está falando do corrupto, sendo que nós, o que habita dentro de nós, o que está governando a gente é a corrupção. Como que um corrupto vai denunciar a corrupção? Então Deus está nos transicionando para a gente viver o sobrenatural, irmãos. Deus está transicionando a igreja para viver aquilo que Deus deseja. Deus quer que a igreja entre na política. Deus quer que a igreja entre no esporte. Deus quer que a igreja entre na educação. Mas nós precisamos ter um coração sarado, um coração alinhado nele.
E isso vai começar dentro da nossa casa, vai começar dentro da nossa particularidade, meu irmão. Deixa Deus pegar a gente hoje aqui, irmão. Deus te trouxe para cá, não foi à toa. Deus não nos revelou essa graça maravilhosa à toa. Deus conta com o povo, irmãos. Deus está transicionando o povo, irmãos. Tem gente que vai morrer circuncidando, mas tem gente que vai... Irmãos, eu falo uma coisa: não tem como a gente ficar se apoiando no passado. Sabe como que eu vejo? A gente estava subjugado a um espírito de Jezabel. É interessante que você vai ver na Bíblia que quando Jezabel ela manipulava. Pense comigo aqui um pouco. Vamos compartilhar um pouquinho aqui. Vamos pensar um pouquinho aqui. Depois a gente vai chegando onde a gente quer. Deixa eu construir algo aqui. Quando Elias, ele destrói profetas de Baal, quando vem o fogo, que a gente conhece a história, que ele constrói um altar, e vem o fogo, consome, lambe a água, e depois os 800 profetas morrem. Lembra disso aí? É um texto muito conhecido, né? Que a gente fala, nossa, glória de Deus, né? A gente vê músicas, todo mundo pegando fogo, aleluia. Mas só que depois a gente vê algo tão extraordinário desse, e a Bíblia fala que depois Jezabel vai lá e traz uma palavra, pá, eu vou te matar, Elias. E a Bíblia fala que ele vai para dentro de uma caverna com medo. Você tem noção disso? A voz de Jezabel, ela tem um único propósito, irmãos. Existe uma voz no nosso país que precisa ser desmoronada, que precisa ser calada, irmãos. O diabo, sabe o que o diabo está fazendo? Sabe que a Jezabel, ele está querendo calar a voz profética da igreja, irmãos. E sabe qual vai ser a primeira função? De ameaçar. Porque quando ele recebeu a ameaça, ele foi para dentro de uma caverna. Qual que é a função de Jezabel? De separar o filho do coração do pai. E a pior coisa que existe é quando o pai deixa de falar no coração do filho. A gente sempre ouviu a Jezabel é a mulher que é insubmissa dentro do lar, irmão. Isso é só a ponta do iceberg, irmão. Isso aí... A voz de Jezabel é aquela que separa o filho do pai, irmãos. Rompe. E tem muitas pessoas dando ouvido à voz de Jezabel dentro de uma caverna. Essa é a grande realidade. Entenda uma coisa: Jezabel, a Bíblia fala que Deus lançou uma palavra, que Deus ia destruir ela. E quem Deus levanta? Um homem que estava no anonimato, chamado Jeú. Deus coloca uma palavra profética nesse homem, e a Bíblia fala que ele monta no cavalo dele e começa a vir diante de Jezabel. Jezabel contempla de longe, e a Bíblia nos diz que ela vai no lugar mais alto junto com os seus eunucos. Ela pinta os olhos, se maqueia e fica no lugar mais alto do palácio. Sabe o que significa isso? Quando pinta os olhos, se maqueia, ela traz uma pregação para deturpar um evangelho genuíno, para ofuscar aquilo que Deus deseja na vida das pessoas, para as pessoas viverem uma vida de aparência, meu irmão. E sabe o que ela faz? Ela constitui eunucos do lado dela, pessoas que ela mesma castrou. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Entenda uma coisa: nós estávamos na religião, nós estávamos subjugados a viver uma vida de maquiagem, uma vida de uma visão ofuscada, meu irmão, de uma visão deturpada, porque a gente estava debaixo de um conceito de Jezabel, castrado, não vivendo o propósito de Deus. Mas sabe o que acontece? Agora Deus vem com a palavra profética, revelando como Jeú, mostrando para a gente aonde a gente precisa se alinhar. Deus está vindo com força, Deus está revelando a palavra profética, Deus está vindo com força, alinhando todas as coisas. E sabe o que acontece? O eunuco
Quando ele vê Jeú vindo, abre o entendimento dele. Sabe o que eles fazem? Eles empurram Jezabel para que Jezabel seja morta. Sabe o que aconteceu? Nós passamos muito tempo, sabe, vivendo debaixo, subjugados sobre Jezabel, vivendo uma visão deturpada, vivendo sobre uma maquiagem. E hoje Deus está falando para nós. Deus está vindo com a palavra profética dizendo: empurra isso na sua vida, empurra esse espírito de Jezabel que tem feito você se calar dentro da sua casa, que tem feito você se omitir dentro da sua casa. Existe uma palavra profética e existe um espírito de Jezabel querendo calar essa palavra profética. Mas hoje eu vejo ela sendo distirpada hoje aqui. Eu vejo o espírito de Jezabel caindo por terra. Nós não vamos viver segundo o conceito deste mundo. Nós estamos na religião, opressos, vivendo de aparência, vivendo uma maquiagem, com os olhos ofuscados. Mas Deus te parou para te fundamentar. Eu estou parado, mas não vou fazer mais nada. Vai pro diabo te carregar. Tem aqueles extremistas, né? Parei, não faço mais nada, irmão. Entenda uma coisa: a palavra profética, quando ela produz vida, você faz aquilo que Deus determinou para. Entenda uma coisa: hoje eu vejo uma coisa maravilhosa, porque assim, vamos lá, Maria e Marta, o que a Bíblia fala? Maria estava fazendo um monte de coisas, e Maria estava onde? Aos pés de Jesus, só ouvindo a palavra profética, sendo fundamentada, ouvindo a palavra de vida. E ela está querendo fazer um monte de coisa. Sabe o que é isso? Vivendo uma vida de maquiagem, fazendo aquilo que achava que deveria fazer. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: para de fazer isso aí. A sua irmã preferiu a melhor parte. Sabe o que acontece? Existem muitas pessoas num ambiente religioso fazendo aquilo que acham e querendo trazer admiração. Esse é o maior problema. E Jesus está falando: você está querendo causar uma admiração. Eu não pedi para você fazer isso. Eu não pedi para você realizar isso. Para. Eu acredito, a Bíblia não fala que ela parou e ela foi para os pés. Eu acredito nisso. A Bíblia não fala. Isso acho que é no capítulo 9 de João. Está na Bíblia. No capítulo 12, depois da ressurreição de Lázaro, a Bíblia fala que Lázaro está sentado na mesa junto com Jesus e os apóstolos. E a Bíblia fala que está maior rebuliço. Por quê? Porque houve uma ressurreição, foi uma palavra profética ali, foi um ato profético ali, porque aquilo representava a ressurreição de Cristo, vindo dos mortos. E todo mundo fala: Lázaro foi ressuscitado. Então a vizinhança, outros povos veio tudo ver se Lázaro realmente havia ressuscitado. E quem é que está lá servindo a mesa? Quem? Marta. E você não vê Jesus questionando ela. Agora ela estava servindo para um propósito. Deus te colocou aqui para você servir com um propósito. Não foi para te parar para você ser um preguiçoso. Agora você está ouvindo a palavra da ressurreição. Você está ouvindo de Cristo. Você está ouvindo da vida. Agora, antigamente você tocava com uma mente ofuscada, com os olhos ofuscados. Antigamente você tocava, sabe, subjugado, castrado, meu irmão, por conta da religião, por conta de um conceito jezabélico, meu irmão. Agora sabe o que está acontecendo? Você está ouvindo palavras de vida, que é onde você está alinhando a sua casa, você está alinhando a sua vida. E sabe o que acontece? Deus conta com você para o serviço não de uma religião, não de uma estrutura física, não de uma denominação, mas do reino. Ela começou a servir porque agora ela tem a revelação da ressurreição. Ela tem um entendimento, Meri, da ressurreição. Porque o ambiente, sabe o que acontece? A gente fica esperando um anjo vir abrir completamente. Não pensa isso não. Paulo ele fala que nenhum anjo virá novamente dos céus para a terra e nenhum morto ressuscitará. Simplesmente crê no evangelho, na palavra simples, meu irmão.
Não existe uma mistificação, vai vir alguma coisa. Você já está num ambiente jurídico de Cristo, onde Cristo está sendo engendrado e você está sendo escondido em Cristo. É momento de você arregaçar as mangas, porque agora é um tempo onde Deus vai começar a trazer pessoas para este lugar, onde vocês vão ter que trabalhar dia e noite, para que as pessoas compreendam qual é o poder da ressurreição. Mas você também não pode fazer de qualquer jeito. Porque se fazer de qualquer jeito, Deus revela. Mas não revela para te mandar embora, mas para te curar. Deus é bom demais. Amém? Entenda uma coisa, irmãos. Quantos querem governo de Cristo? Levanta a mão. Quantos querem a sabedoria de Cristo? Levanta a mão. Você tem certeza que você quer isso? Entenda uma coisa, irmãos. Quem quer ser igreja realmente sem mancha, sem mácula? Levanta a mão. Sabe o que significa a palavra uma igreja sem rúcula e sem mancha, sem rúcula sem mancha e sem ruga? A palavra no original, sem mancha, significa a pele completamente mesclada, ou seja, a pele de outra cor, com uma cor diferente. Ou seja, uma igreja sem mescla. Uma igreja sem a manifestação de rugas. Você já viu ruga como é feio? Eu tenho uma aqui no peito, aqui, que às vezes eu fico brincando com ela aqui, como um passatempo. Fico entretendo com ela aqui. Esse também, eu fico assim, tentando arrancar, ela não consigo. Mas está manifesta aqui no corpo. Aquela coisa feia, né? Você já viu aquela bruxa? Né? No nariz da bruxa, a gente pega os desenhos do Pica-Pau, é assim, né? Porque toda igreja que vive debaixo de uma mescla, ela manifesta rugas, ou seja, uma coisa que não pertence a Deus. Porque tudo que ela é, ela manifesta. Você quer ser uma igreja na essência de Cristo? Uma igreja que nasce de Cristo, sem mancha, sem ruga? Você quer isso? Então eu vou trazer para você um entendimento para a gente encerrar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que Adão, ele estava no paraíso, ele não tinha falta de nada, irmão. Ele não pediu para Deus uma mulher. Ele tinha a plenitude de tudo, mas só que Deus achou por bem conceder uma mulher para ele. E a Bíblia fala que Adão dorme. Deus faz Adão dormir. E Deus não faz a mulher do barro, Deus faz a mulher do próprio Adão. Tira uma costela de Adão. E essa palavra dormir significa morte. Deus mata Adão para depois ressuscitar ele. E dali sai a mulher. E a gente já aprendeu aqui que Cristo, quando ele está na cruz, é o símbolo de Cristo na cruz. Os soldados romanos, quando ferem Jesus, que já estava morto, dali sai água e sai sangue. Ali sai a esposa de Cristo, que é a igreja, que é lavada pela palavra e remida pelo sangue. Ou seja, uma igreja que sai da própria natureza de Cristo. Amém? Mas só que Adão teve que dormir, Adão teve que morrer. Entenda uma coisa, a Bíblia fala que Deus dá os seus enquanto dormem. Porque se Adão tivesse vivo, talvez ele queria palpitar, né? Como que seria a mulher? E existem muitos palpitantes hoje no reino do céu, existem muitos palpitantes hoje na igreja. Então o propósito de Deus é fazer com que a gente durma, para Ele poder dar o que é dele aos seus. E o que é dormir? É morrer, é chegar ao fim de nós mesmos, chegar ao fim daquilo que nós pensamos, daquilo que a gente acha, daquilo, sabe aquela coisa que você, talvez seja isso. Não, Deus quer que você chegue no fim de você mesmo. Olha para a vida de José. José ia governar o Egito, sim ou não? Você falou que queria ser governada por Cristo, sim ou não? Então vamos lá.
Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que José, ele ia governar o Egito. E como que Deus deu esse governo para ele? Foi dormindo. Lembra quando ele dormiu e teve um sonho? Que as estrelas e o sol se prostravam diante dele? O que isso simboliza? Governo de Deus sobre uma natureza completamente corrompida, meu irmão. É dormindo que você vai ter o governo de Deus, ou seja, chegando no fim de você mesmo. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Salomão, quando ele assume o trono, Deus se apresenta diante dele e fala assim: o que você quer, Salomão? Ele disse: eu quero sabedoria. Como que Salomão estava? Nas festas? Não, Salomão estava dormindo porque ele sonhou. E quando você dorme, Deus começa a dar o que é dele para você. Estava morto. Uma igreja que nasce de Cristo é uma igreja que morre para si mesma. O próprio Jesus falou assim: o reino dos céus é semelhante a um agricultor que lançou as sementes na terra e foi o quê? Deus não precisa da sua ajuda para ele fazer alguma coisa. Deus não precisa da sua ajuda, não precisa da sua meritocracia para fazer algo. Enquanto você ora, enquanto você jejum, não, Deus quer que você morre. Deus quer que você dorme, meu irmão. Porque é Ele que vai fazer. Porque Ele foi dormir, o sol e a chuva começaram a cair sobre a terra. E sabe o que aconteceu? Começou a produzir raízes, sem ele fazer nenhum esforço e sem saber, Deus começou a trazer o crescimento. Amém? Pastor, a minha casa está difícil, meu esposo está difícil. Eu aprendi uma coisa na minha vida, isso mudou a minha vida. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo. Hoje eu estava lá no salão orando. Eu até compartilhei com a pastora Selma. A gente estava na mesa hoje. Eu compartilhei aquilo que Deus me deu. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nós somos uma testemunha do Evangelho, onde nós vivemos um novo pacto, onde nós somos ministros de um novo pacto, porque nós somos testemunha de Cristo. E a palavra testemunha é você falar a mesma coisa que outra pessoa está falando. Ou seja, você ser testemunha de Deus é você falar a mesma coisa que Deus está falando. Isso é muito sério, né? Entenda uma coisa. Moisés, ele estava lá, o povo parado, preste atenção, o povo parado no pé do monte, porque Deus parou o povo, para ele subir, para ele poder dar a palavra para Moisés, ou seja, fundamentar o povo. E Deus, quando ele está 40 dias e 40 noites, Deus fala: desce, porque eles estão construindo um bezerro de ouro. Quando ele desce, ele vê Arão completamente desviado, fazendo aquilo que o povo queria. Moisés vê aquela orgia, aquela festa. A Bíblia fala que as tábuas que Deus havia escrevido, ele vai e quebra, não é isso? Está escrito, acho que lá em Êxodo capítulo 34. Aí ele organiza todas as coisas, disciplina o povo. A Bíblia fala que ele faz um decreto, ele fala assim: quem está comigo, quem está com vocês ou quem está com o Senhor? Aí a Bíblia fala que os levitas se levantaram, falam: nós estamos com o Senhor. E a Bíblia fala que eles passaram o fio da espada em mais de 3.000 pessoas. Sabe o que acontece? Moisés volta de novo. Mas sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, agora você vai escrever aquilo que eu escrevi. Você que vai lavrar a tábua agora, a pedra. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus estava ensinando para Moisés. Porque não tem a ver com o povo, tem a ver comigo. E Deus ministrando falou: filho, às vezes você passa por circunstâncias, por situações, porque eu estou ampliando o templo, eu estou ampliando o tabernáculo, eu estou ampliando aquilo que eu mais amo, que é habitar dentro de você. Então eu preciso ampliar, porque a minha glória é eterna, a minha glória é plena, e eu não posso estar subjugado. Eu tenho que ampliar o templo. E sabe como que Deus vai ampliar? Eu tendo compaixão pelas pessoas, amando a vida das pessoas, tendo mais paciência, porque assim Deus vai fazer eu gerar aquilo que Ele gera. Que coisa maravilhosa, né?
Moisés subiu e escreveu a mesma coisa que Deus havia escrito da primeira vez. Sabe o que Deus está falando? Você vai compartilhar daquilo que eu sou através de você. Você vai compartilhar, você vai ser uma testemunha, meu Deus do céu. E sabe como que é no meio da dificuldade, das lutas? Às vezes a gente passa dificuldade dentro de casa, a gente quer colocar a culpa no ciclano, no beltrano. Não, Deus está te ensinando a você ser obediente, a você se humilhar. Porque eu entendi uma coisa, quanto mais eu sou humilhado, é o tamanho da minha soberba. Nossa, pastor, é? Daquilo que você está passando é o tamanho do seu orgulho e da sua soberba. Então Deus precisa tratar isso, Deus precisa quebrar isso. Deus quer que você tenha uma vida de perdão, que você perdoe, que você ame. Teve uma vez que uma pessoa chegou dentro da igreja: meu marido só bebe, não sei o que. Eu falei assim: cobre ele, faz uma comida para ele. Você é louco que eu vou fazer isso? Eu falei: então continua na vida que você está. Porque o mal nunca vai vencer o bem, a Bíblia diz, nunca. Porque a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Você vai plantar jiló, você vai colher jiló. Se você plantar morango, você vai colher morango, meu irmão. É que nem no mundo espiritual. Se você plantar amor, você vai colher amor. E amor não é sentimento, amor não é alma, amor é decisão, é no espírito. Ah, mas eu estou fazendo isso, mas eu estou com raiva. Não tem problema que você está com raiva. Você está irando, mas você não está pecando. Amém? Tu organiza a sua casa. Volte para a sua casa. É hoje que eu vou me posicionar dentro da minha casa. Aqui era para estar lotado esses bancos aqui, ó. Mas só que não é tempo ainda. Deus vai enviar, mas não é tempo. Porque Deus quer que você se fundamente. Se a gente não querer, sabe o que Deus faz? Deus converte um não lá fora, coloca uma palavra profética que traz o entendimento e ganha o bairro todo. Porque a gente não entendeu. Você pensa que Deus precisa da gente? Mas Deus te escolheu. Deus me escolheu. Nós vamos sair daqui posicionados hoje. Amém? Não está na internet aqui? Está na internet? Está no Facebook? Glória a Deus. Por favor, irmãos. Talvez você que está em casa hoje, você está se sentindo depressivo. Sabe, você vê a circunstância. Nós que estamos aqui, nós estamos se sentindo Irmãos, entenda uma coisa: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. A Bíblia diz que os heróis da fé, eles apagaram fogo, fecharam a boca de leões, foram lançados dentro de prisões, e do seu interior eles arrancaram forças para completar a boa carreira. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te dar força para você caminhar. Deus vai te fortalecer pela palavra profética. Porque o mesmo Espírito, irmãos, que habita em Cristo, que ressuscitou a Cristo, está dentro de nós. E a palavra do novo pacto tem a ver, sabe do que? De você ser um rio, um fluir. Sabe, esse Espírito que vai fluir através de você. Parentes vão ser transformados, filhos vão ser transformados, famílias vão ser transformadas, porque o Espírito da ressurreição habita em você. A palavra está vindo de confronto para desintoxicar, para tirar todos os entulhos, para você ser um rio. Deus vai levantar pessoas depressivas neste lugar. Sabe o que eu vejo aqui? Sabe o que eu sinto? Você que está em casa, talvez pessoas que estão aqui, sabe o que eu sinto, Ri? Sabe o que eu sinto? Eu sinto que assim, Deus vai trazer uma sabedoria tão tremenda, porque a pessoa que ela vai se sentir, não tem nem vontade de levantar da cama. Deus vai começar a dar força e entendimento para ela confrontar isso. Por que eu não tenho força para levantar, sendo que eu tenho as duas pernas? Eu tenho uma família, eu tenho filhos. Deus vai começar a mostrar para você o lado bom da vida. Deus vai começar a mostrar para você o fluir dele na vida, da sua vida, na sua família. Deus vai começar a colocar alegria no seu coração. Mulheres vão ser edificadoras do lar. Homens vão ser provedores de Cristo no lar. Eu profetizo isso, eu profetizo uma igreja curada, uma igreja sarada, que vive a ressurreição, que não vive no sistema, no governo jezabélico, mas que vive uma vida no Espírito.
que está sentado nas regiões celestiais, que tem esse entendimento, que tem essa compreensão no Espírito. Você crê nisso? Se você crê, se coloque de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu ia falar do menorá que nem falei, mas isso deixa para outro dia. Deus está transicionando a igreja, irmãos, para você viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver prosperidade do Senhor. Prosperidade, Ri. Esses dias eu estava pensando que prosperidade não é riqueza, irmãos. A gente confunde prosperidade com riqueza. Prosperidade é uma pessoa. E quem é essa pessoa? É Cristo. Sabe quando uma pessoa é próspera? É quando ela é governada por Cristo. Ela pode estar comendo ovo, mas ela vê aquilo com uma maravilha, grato a Deus, porque as coisas de fora não influenciam o que está dentro. A pessoa pode morar num barraco, que ela está agradecida por onde ela está. Por quê? Porque as coisas de fora não influenciam o que está dentro. Isso é prosperidade. A pessoa pode ter milhões de dólares dentro da sua conta, mas só que ela não deixa de ser simples, porque o que é do lado de fora não contamina o que está dentro, porque Cristo é uma pessoa. Deus vai prosperar a igreja, irmãos. Nós vamos começar a viver uma vida íntima com Cristo, aonde Ele nos governa. As coisas de fora não vão mais nos influenciar, porque Cristo é uma pessoa. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós cremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor está alinhando todas as coisas. Nós cremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor está alinhando. Nós estamos voltando para a origem, para dentro da nossa casa. É como Adão disse: ela é osso do meu osso e carne da minha carne, ou seja, um alinhamento. A Bíblia diz que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, porque existia uma profecia, porque Deus não recebe algo desalinhado, Deus recebe somente aquilo que está alinhado. Por isso que os ossos não poderiam ser quebrados, e por isso que Adão disse: ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Deus vai começar a fazer a gente voltar para dentro do nosso lar, alinhar a nossa casa, alinhar o nosso casamento, alinhar a nossa vida com os filhos. Porque Deus vai trazer um avivamento sobre um exército de vale de ossos secos. O vale não tinha ausência de Deus, mas tinha falta de alinhamento. Deus, com a palavra profética, vai fazer você alinhar a sua casa. Você vai voltar para a sua casa. Você vai pedir perdão para o seu esposo, coisa simples. Você vai amar onde é o motivo para odiar, você vai amar. Você vai começar a viver um alinhamento de Deus. Você vai começar a viver a ressurreição dentro da sua casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque nós estamos profetizando sobre o vale de ossos secos, profetizando sobre famílias completamente alinhadas, ó Deus, vivendo essa transição do Senhor, do novo pacto, transicionando a igreja. E o Senhor começou a colocar cada osso no seu osso, começou a colocar tendões, começou a colocar nervos, começou a colocar pele, e houve um alinhamento, e o Espírito do Senhor se assentou. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa igreja, obrigado pela vida dos pastores, Senhor. Obrigado por cada vida que aqui se encontra, Deus. Obrigado por cada vida que está assistindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.